Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um show. Eu escolhi um DVD que eu vi muito na minha vida. Tem um tempinho que eu não vejo, mas já vi muito. Gosto muito dessa banda, muita gente vai torcer o nariz. Tô falando aqui de Bee Gees, One Night Only. Esse DVD foi gravado em Las Vegas, acredito que na última turnê da banda, ou então num dos shows derradeiros. Muita gente tem preconceito, como eu falei. Eu aprendi a gostar de Bee Gees com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a gostar de umas coisas bem chiclete, tipo Bee Gees, ABBA, e eu agradeço a ela, porque isso daí é música pop da melhor qualidade, você gostando ou não. How Deep Is Your Love é uma das baladas mais lindas que existem, pra mim tá no meu top 10 de baladas, certamente. Aqueles falsetes dos vocalistas marcaram uma época, né, os arranjos vocais do Bee Gees. Isso sem falar no Saturday Night Fever, os embalos sábado à noite, que os Bee Gees escreveram aquelas músicas sensacionais da trilha, que mais do que músicas dançantes, músicas muito boas, são músicas que representaram todo o zeitgeist, né, o espírito daquele tempo, da era disco, né, que tanto sucesso fez e que, apesar de muita gente ter preconceito, muito roqueiro ter preconceito, influenciou muitos trabalhos, né, de bandas como o Queen, os Rolling Stones. Bom, o trio foi formado pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, né? Eles já escreviam melodias lá muito boas, eles eram da Inglaterra, mas tiveram que se mudar para a Austrália, acho que alguma coisa da família dele, não sei se trabalho do pai. Eles foram para a Austrália e começaram a se apresentar como trio vocal na cidade de Brisbane. Antes eles cantavam em cinemas em Manchester. E o Bee Gees é uma abreviação de Brothers Gibb, né? Que isso é o nome dos irmãos, tudo. E lá na Austrália eles assinaram por um selo local, eles chamaram um pouquinho de atenção lá e lançaram em 1966 o Speaks and Specs, que acabou alcançando o top 5 da parada australiana. E depois disso eles se sentiram seguros para voltarem lá para Swing London, né, da época, para falar, pô, vamos ver o que a gente consegue lá. E acho que eles não poderiam ter uma atitude mais acertada, porque lá chegando eles entraram logo em contato com Robert Stigwood, um dos maiores empresários, né, da história da música pop, que inclusive trabalhava na Nance Enterprises do Brian Epstein, um empresário dos Beatles. E eles o Stigwood logo conseguiu um contrato para o Bee Gees com a Polydor Records, e eles logo lançaram um single de estreia, o New York Mining Disaster 1941, que fez sucesso, né? Tinha uma harmonia vocal muito legal. O Bee Gees já colocava a assinatura deles nessa música, que chegou ao 12º posto da parada britânica. Não era pouca coisa, né? E também não era pouca coisa você tão jovem já ser elogiado por artistas como a Nina Simone, o Eric Burdon, a Janis Joplin, que inclusive já começaram a gravar músicas do Bee Gees, porque vinham muita qualidade lá, tanto na música quanto na letra. É uma música que meio que desconstruía a música negra norte-americana para fazer de um jeito diferente, um pouco mais britânico, digamos assim, ou não sei. Aí eles lançaram logo o primeiro álbum de estreia deles, internacional, no mundo todo, que é o Bee Gees First. E esse álbum chegou ao top 10 da parada do Reino Unido e da Billboard. E era inacreditável, né? Porque eles eram muito jovens, eles nessa época tinham 18, 19 anos e já estavam começando a fazer muito sucesso. E o mais importante, diferentemente de hoje, quando uma rapaziada mais nova faz sucesso, você vê que tem outras coisas envolvidas no meio, né? Mas o Bee Gees não, eles fizeram sucesso por causa das músicas dele, né? Por causa da qualidade artística do trabalho deles. Então tudo seria questão de tempo, não tinha jeito. Em 1967, o single Massachusetts chegou logo ao primeiro lugar da parada britânica. Depois foi a vez de I've Got a Message to You, também no topo da parada britânica. Essa segunda música é do disco Idea, de 1968. Mas, no entanto, apesar de grandes hits, faltava para o Bee Gees gravar um grande disco, né? A gente estava numa época, final dos anos 60, que os artistas gravavam grandes discos, tipo um Pet Sounds, um Sgt. Pepper's, e em 68 mesmo eles gravaram o Odessa, que é um disco que eu gosto muito, mas que tem gente que torce o nariz um pouco porque é uma coisa psicodélica.
Talvez eles tenham sido um pouco, digamos, abusados de gravar um disco tão conceitual, uma coisa tão diferente. Mas mesmo assim, eu gosto bastante. A imprensa chamou o disco de aventureiro na época, mas é um disco bom. Se você ler hoje as resenhas, né, com esse benefício da retrospectiva, você vai ver que ele é muito elogiado. E isso abriu caminho também, um caminho mais forte para eles no mercado dos Estados Unidos. A partir de 1970, os Bee Gees já eram o máximo lá. Eles lançaram o single How Can You Mend a Broken Heart, topo da parada da Billboard, grande sucesso. Aí esse sucesso animou eles a investirem em um som um pouco mais americanizado, em especial a partir do disco Life in a Tin Can, de 1973. Também tem o Man Chorus, que é um disco de 2 anos depois, 75, que essa sonoridade chegou ao extremo, inclusive no grande single Jive Talking, que fez muito sucesso. E foi meio que um tubo de ensaio esse Jive Talking para o que a banda faria em seguida, né? Porque o que a banda faria em seguida 2 anos depois não foi brincadeira, foi a trilha sonora, como eu falei no início do vídeo, dos embalos de sábado à noite, o Saturday Night Fever, um dos discos mais importantes da música pop, um dos discos que mais vendeu na história da música pop, e que pro bem ou pro mal, ou para o mal, teve uma coisa ruim, porque esse disco foi tão grande que meio que reduziu todo o passado do Bee Gees ao esquecimento. As pessoas meio que achavam, porra, o Bee Gees começou com esse disco, né? Meio que virou parecia que a banda tinha surgido naquele momento de tão grande que ficou. Pra você ter uma ideia, esse disco ficou 24 semanas em primeiro lugar na Billboard. Isso é muita coisa, gerou 6 singles, todos eles no posto máximo da parada da Billboard também. E a banda ficou tão animada que logo depois eles escreveram também a trilha para o disco, para o filme Grease, aquele com John Travolta, Olivia Newton-John. Não foi o mesmo sucesso, mas mesmo assim a marca Bee Gees estava lá e isso era muito importante. E o Bee Gees continuou na mesma toada entre os anos 70 e 80, não com o mesmo sucesso, claro, alguns altos, outros baixos. Por exemplo, eu gosto muito de Tragedy, uma música deles, um dance rock que eu acho que eles acertaram muito, mas também teve uma coisa ruim para a carreira deles, que eles fizeram um filme meio que parodiando o Sgt. Pepper's dos Beatles, então eles foram muito criticados. É um trabalho que realmente eu não gosto, tem gente que gosta, acha cult, assim, eu não gosto. Em 97 eles lançaram um bom disco chamado Still Waters, cheio de baladas românticas, e é exatamente esse disco, a turnê desse disco que está aqui no DVD. A banda acabou em 2003, esse disco é de 97, 98, foi em Las Vegas, lá no MGM, aquele lugar onde tem as lutas de UFC. E pô, acho que todos os sucessos que eu citei no vídeo tem aqui, além de outros. Por exemplo, outros que eu já vi aqui: You Should Be Dancing, To Love Somebody, Words, Closer Than Close. Tem a música Night Fever, pô, grande sucesso, a música que eu mais gosto, junto com o How Deep Is Our Love, que tá aqui no final. I Started a Joke, que o Faith No More anda cantando muito nos shows dele. Staying Alive, né, o grande sucesso dos anos 70. Enfim, eu recomendo aquele tipo de DVD que a gente vê do início ao fim, sem pular nenhuma música. E é bom que você pode ver com seus pais também, pode ver a família, todo mundo junto, que todo mundo vai gostar, ninguém vai falar que essa música é ruim, que essa música é barulhenta, porque é agradável escutar o som do Bee Gees, as harmonias vocais, né? O Bee Gees que foi em janeiro de 2003, o Maurice Gibb morreu, né? Antes disso, em maio de 2012, o Robin já tinha morrido também. Enfim, Bee Gees, ficou aí a história. Deixa aqui no comentário qual é a música desse grande trio que você mais gosta. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!